Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez, mais um dia, mais uma chance para começarmos esse dia estudando a Palavra de Deus. Estamos aí adentrando esse assunto tão importante, o grande conflito, tentando entender aí o cenário por detrás dessa maldade, tristeza, luta, conflito, guerras, morte que há por esse mundo. É só olhar ao redor, nós percebemos o que está acontecendo. Estou aqui com a lição, estou aqui com a Bíblia, estou aqui com o livro Grande Conflito também, para nós juntos aprofundarmos esse conhecimento. Obrigado porque você está aí comigo todos os dias e também porque você leva esse conhecimento através desse canal, através desse vídeo para outras pessoas. Continue assim fazendo. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, não se esqueça, a sua inscrição é muito importante para nós. Não se esqueça de deixar o seu gostei também no final, ou não gostei caso não aprecie. Houve guerra no céu. É impressionante o fato de que houve guerra no céu. Você não acha que é impressionante isso? O céu é o lugar de santidade, perfeita paz, alegria, felicidade. Como que o mal surge exatamente naquele local? Como nós falamos ontem, é importante repetir, o mal não há desculpa para ele, não há, é um mistério, como que ele surgiu ali, é um mistério. Não dá para explicá-lo, não dá para justificá-lo, né? Explicar seria justificá-lo. Então, mas é interessante, a guerra aqui na Terra, né? Nós estamos vivendo aí as guerras da Rússia contra a Ucrânia, nós estamos vendo de Israel e os palestinos, quer dizer, Israel e o Hamas, e sem dizer as outras guerras tribais que acontecem nesse momento no continente africano. Isso tudo é terrível, é maldade, violência, morte espalhada aí numa extensão de terra muito grande. Agora, acontece aqui nessa terra porque primeiro aconteceu lá e por isso é um mistério tentar explicar. Deixa eu ler para você mais uma vez, Apocalipse 12, versículos 7 a 9, que diz assim, ó. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Nós vimos aqui os personagens dessa luta, desse grande conflito. Miguel de um lado, nós sabemos que é Jesus Cristo, e o dragão, que nós sabemos que é Diabo e Satanás. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Nós sabemos que Satanás antes era Lúcifer, mas a pergunta é, o que aconteceu com esse anjo que foi criado por Deus? Será que Deus não é também culpado pela existência do mal? Havia algum defeito nesse anjo? Ele foi feito pelas próprias mãos de Deus? Deus o criou, mas será que Deus não errou na fórmula? Será que havia algum defeito nesse anjo? Essas são perguntas que surgem, né? Para tentar explicar a existência e a origem do pecado, como que ele se originou. Mas deixa eu ler para você porque é importante. Ezequiel, capítulo 28, fala que Deus não criou um demônio. Não, Deus não criou um demônio, Deus criou um anjo e o exaltou a querubim, e querubim cobridor. Deixa eu ler para você o que está no versículo 14 do capítulo 28 de Ezequiel. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Então, para um pouquinho aqui, para a gente entender essas palavras. Tu eras querubim. Querubim é uma designação de uma hoste angelical superior às demais. Ou seja, ele estava numa posição de honra. E diz aí que ele era querubim da guarda, né? Tu eras querubim da guarda, ungido. Essa palavra ungido aqui é muito significativa. Por exemplo, quando alguém era escolhido como rei de Israel, Deus ordenou para que o profeta ungisse aquele indivíduo. Essa unção é um destaque para aquela pessoa na posição que ela agora é chamada a ocupar. Então veja que quando ele foi elevado a querubim da guarda, Deus o colocou ante as hostes angelicais
e conferiu a ele a autoridade ungindo. Olha que coisa interessante. Aí continua dizendo, né? Permanecia no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andava. Ou seja, ele era assistente direto de Deus. Ele estava sempre na presença de Deus. Interessante, né? O verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Então perceba bem qual que é o problema dele. Ele era perfeito. Deus o fez perfeito. Não havia defeito nenhum. Deus não é culpado pela existência do mal. Deus criou um anjo perfeito. Porém, nós percebemos por esse texto e pelo texto de Apocalipse 12, verso 7 e 9, quando fala que houve guerra no céu, é que havia perfeita liberdade para os seres criados. Eles poderiam escolher serem leais, fiéis e adoradores de Deus ou escolher se rebelar contra ele. Tanto é que aconteceu. Agora, como? Como isso aconteceu? O verso seguinte nos diz: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer ao querubim da guarda ao brilho das pedras. Tá vendo? Na multiplicação do seu comércio. E você sabe que um comerciante, um vendedor, ele sai de porta em porta, falando para pessoa a pessoa para tentar vender o seu produto. Foi exatamente o que ele fez. Ele começou a ir de anjo a anjo, tentando vender a ideia de que ele, por ser exaltado, por ser o líder de todos, poderia até governar melhor do que o próprio Deus. Aí o verso 17 mata a charada quando diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem. Então, veja, bonito, sábio, tinha uma pompa muito grande, então por conta de tudo isso você se corrompeu. E o que ele fez? Aí você tem que ir lá em Isaías, no capítulo 14, e o versículo 13, você vai ver o que o levou, o que esse estado de coisas o levou a fazer. O versículo 13 nos diz: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E aí ele quis exatamente o lugar que pertencia ao próprio Deus. Se você levar em consideração que existe somente um trono universal, ele exatamente queria exaltar o seu trono, isso quer dizer que queria tomar o trono de Deus. E estar no governo celestial. Essa foi a rebelião que esse anjo começou no céu, né? E a lição nos mostra exatamente nisso. Quando Lúcifer, um ser criado, desejou a adoração que pertencia apenas ao Criador, ele tentou usurpar o trono de Deus, questionando a autoridade dele. Sua rebelião resultou numa guerra declarada no céu. O que é interessante é que nós percebemos aí pela história do grande conflito que Deus teve paciência com Lúcifer. E Deus, como conhecedor de todas as coisas, e ele sonda os corações, ele sondou o coração de Lúcifer e percebeu que havia aquele ressentimento, aquela inveja, aquele orgulho dentro do seu coração. Por muitas vezes, Deus o convidou a se retratar, né, a ponderar sobre a sua situação. Porém, aquilo levou a um caminho longe demais, né? Longe demais. Deixa eu ler para você aqui um comentário que eu li aqui no Grande Conflito. Isso aqui é interessante, viu? Ela fala que pouco a pouco Lúcifer veio a condescender com desejo de exaltação própria. Estimas o teu coração como se for o próprio Deus, né? E tu dizia, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, como nós lemos lá. Agora, olha que interessante que ela diz aqui, ó. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse supremo nas afeições e lealdade de suas criaturas, era o esforço de Lúcifer conquistar para si o seu serviço e homenagem. E cobiçando a honra que o infinito Pai conferia a seu filho, esse príncipe dos anjos aspirou ao poder cujo uso era prerrogativa de Cristo unicamente. Olha que coisa, né?
É isso. Ele tentou ser mais do que ele já era, gente. Ele poderia estar contente, feliz, ele poderia ser acima de qualquer outro anjo, ele poderia ser o mais grato, porque mais honrado ele era. Ele tinha admiração dos anjos. Ellen White diz assim, ó, era amado e reverenciado pela hoste celestial. Olha o que ele diz. Anjos deleitavam-se em executar suas ordens, e mais do que todos eles estavam revestidos de sabedoria e glória. Todavia, o Filho de Deus era o reconhecido soberano no céu, igual ao Pai em poder e autoridade. Em todos os conselhos de Deus, Cristo tomava parte, enquanto a Lúcifer não era assim permitido entrar em conhecimento dos propósitos divinos. Por que, perguntava o poderoso anjo, deveria Cristo ter a supremacia? Por que é ele, dessa maneira, mais honrado do que Lúcifer? Percebeu? E é por conta disso que a guerra é entre Satanás e Cristo. Por isso, foi Miguel, que representa aqui a Cristo, que na verdade é um título para Cristo em guerra. Miguel é o título de Cristo em batalha. Isso é dado também lá em Daniel, capítulo 12. Foi por isso que foi Cristo quem lutou contra ele e o expulsou do céu. Foi por isso que foi Cristo que veio a essa terra e nasceu como uma inocente criança, né? Uma indefesa criança. E foi por isso que ele tentou destruir a Cristo quando ele nasceu, através de Herodes, quando Herodes mandou matar aquelas crianças a fim de matar a Jesus. Foi por isso que ele tornou tão amargo a experiência de Cristo na cruz do Calvário, porque o seu ódio é direcionado para o Filho de Deus, né? Ele vai dizer, procurou arregimentar as simpatias em seu favor, a simpatia dos anjos, propalando que Deus o tratara injustamente ao conferir honra suprema a Cristo. Alegava que, anelando maior poder e honra, não pretendia a exaltação própria, mas procurava conseguir liberdade para todos os habitantes do céu, a fim de, por esse meio, poderem alcançar condição mais elevada de existência. Ele já tinha uma condição elevada, porque ele precisava de mais ou desejava mais condições. Olha só. Por quanto tempo isso aconteceu? Quanto tempo ele permaneceu lá? Com esse ressentimento, esse orgulho, essa vontade de supremacia. Ele diz, muito tempo foi ele conservado no céu. Reiteradas vezes lhe foi oferecido o perdão sob a condição de que se arrependesse e submetesse. Esforços que apenas o amor e a sabedoria infinitos poderiam conceber foram feitos a fim de convencê-lo do seu erro. Olha que coisa. Que coisa interessante, né? Infelizmente, ele não sucumbiu, né? Diante da supremacia de Deus. Se deixou elevar o seu coração em rebelião em relação ao que fez, né? Ele não podia de maneira nenhuma, por ser uma criatura, ele não podia entender aonde isso o iria levar, né? Até onde isso o iria levar. Ele fala, não podia discernir as terríveis consequências que resultariam de se pôr de parte a lei divina. Satanás, a princípio, ocultara sua obra sob uma profissão capciosa de lealdade a Deus. Alegava estar procurando promover a honra de Deus e estabilidade de seu governo e o bem de todos os habitantes do céu. Ao mesmo tempo em que incutia o descontentamento no espírito dos anjos a eles subordinados, dava astutamente a impressão de que estava procurando remover o dissabor. No entanto, ele estava em plena rebelião contra o seu Criador. E por fim, queridos, eu gostaria de deixar com você essa declaração. Esse livro é fantástico, maravilhoso, descortina perante nossos olhos aí as cenas que estão por detrás desse conflito, né? De forma coordenada, ela diz aqui, de forma coordenada, Satanás e sua hoste lançaram a culpa de sua rebelião inteiramente sobre Cristo, declarando que se eles não houvessem sido acusados, não se teriam rebelado. Olha que coisa interessante. A culpa é dele. Ele nos acusou. Então, por isso que nós estamos nos rebelando.
Assim, obstinados e arrogantes em sua deslealdade, procurando em vão subverter o governo de Deus, ao mesmo tempo que, blasfemando, pretendia ser vítimas inocentes do poder opressivo, o arqui-rebelde e seus seguidores foram, afinal, banidos do céu. Que coisa, né? Que coisa. Não foi por falta de ação divina que esse anjo chegou a esse ponto. O Senhor Deus, de todas as formas, tentou dissuadi-lo. Aqui na lição traz esse texto aí do grande conflito. Os concílios celestiais insistiram com Lúcifer. Olha aí. O Filho de Deus lhe apresentava a grandeza, a bondade e a justiça do Criador, bem como a natureza sagrada e imutável de sua lei. Deus mesmo havia estabelecido a ordem do céu e, afastando-se dela, Lúcifer desonraria seu Criador, trazendo sobre si a ruína. No entanto, a advertência feita com amor e misericórdia infinitos apenas despertou o espírito da resistência e aprofundou o orgulho, o ressentimento, a mágoa, a tristeza, o ódio. E aí nós estamos vivendo essa tristeza, nós estamos vivendo desse lado da história, né? Todos nós não temos dúvidas de que o governo de Lúcifer, Satanás, diabo, o enganador, a antiga serpente, é o pior governo que existe. Desonestidade, violência, guerra, doença, peste, catástrofes de toda a natureza e morte. Medo, angústia, sofrimento, é o resultado desse governo de trevas. Deus tentou dissuadi-lo, poderia forçá-lo, mas não é da natureza forçar. Deus não força, Deus não vai contra o livre-arbítrio, contra a liberdade das suas criaturas. Permitiu que o mal seguisse o seu curso natural, até que todos tivessem condições de avaliá-lo por si próprio e perceber que ele não vale a pena. Hoje ninguém mais tem dúvida. Querido amigo, se você está sofrendo aí, saiba que não é da vontade de Deus que você sofra. É alheio à vontade do Senhor. Nós sofremos, nós choramos, nós sentimos medo, nós sentimos dor, nós envelhecemos, nós adoecemos, nós morremos por causa desse império da maldade. Mas Cristo veio a esse mundo justamente para nos livrar dele. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele nos deu a chave que abre a porta do céu, que é o perdão divino. Nós, por sermos pecadores, merecemos a morte, porque o salário do pecado é a morte. No entanto, quando Jesus toma o nosso lugar, ele morre a morte que a nós estava destinada e nos abre os portais celestiais. Eu e você precisamos somente sermos leais ao nosso Criador, sairmos das fileiras de Satanás e entrarmos para as fileiras de Cristo, nosso general, declarando que somos leais ao nosso Criador, que somos amantes, somos apaixonados por Ele, viver em íntima comunhão com o nosso Criador, submetendo a sua soberania e autoridade. Assim, haveremos de ser reintegrados à família celestial. Que essa seja a sua realidade e da sua família também. Convido você a orar comigo. Pai, nos ajude, Senhor, para tanto, meu Deus. Nos ajude a vencer as hostes satânicas, as tentações, as insinuações que o diabo coloca sobre nós. Pelo poder de Cristo agindo em nós, é somente por Ele, e por isso nós pedimos, Senhor, nos ajude. Envia Teu Espírito Santo e Teus anjos magníficos em poder nessa luta contra o mal e afasta de nós os demônios que tanto quer nos arregimentar. Em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada e fico esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.